Namastê, meus amores. Como estamos nessa jornada chamada vida? Eu espero que todos estejam bem. A gravação de hoje é sobre um ensinamento que eu gosto bastante e que não tem não é uma escritura do yoga, mas é muito yogi, que é uma tradição contemplativa, que é a tradição escrita por Jean Villelupe, escrito sobre o exicasmo. E eu quero trazer uma reflexão que comporta esse livro. E aí, olha, olha como são as coisas da vida, né? Eu gosto, vou falar aqui, né? Eu estava aqui a fazer o mantra e abri aleatoriamente o livro. E eu acabo de dizer, é uma tradição que não é yoga, que não é do yoga, mas é muito yogi. Aí eu abro a página escrito: a Bhakti Yoga é a invocação do nome. Jnana Yoga com a via o universo dá uns uau, né? Eu vou até deixar essa página aqui para ler para vocês, tá bom? Porque eu achei muito, 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 muito simbólico. Deixa eu ver o início do capítulo. O que que ele está falando? Ah, vamos ler junto, vamos fechar os olhos. Traz um profundo estado de silêncio, mãos à frente do peito, relaxa o seu corpo. Coloca toda a intenção no espaço de consciência, além da racionalidade. Om. Ah, ah. Triyambagam Hejamahe Sukandi Pushtivardhanam Urvarukamiva Bantanam Richoormurkshyamamritam. Om Shanti 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 Hari Om. Não era o trecho que eu ia ler, né? Mas eu acho que se faz necessário a gente olhar, né? Muito simbólico falando isso e abro. Então vamos lá. Eu já li esse livro tantas vezes. É tantas partes boas e eu nem ia falar dela, mas vamos nela. Ele está falando do japa. Esse livro fala de formas de meditação, né? Mais uma meditação específica que é dos monges do deserto. Então ele diz assim nessa parágrafo: entre as condições prévias a todo um grupo que se refere à escolha do lugar, da hora, da posição, e ele está falando da meditação, tá? Por materiais e acessório que elas nos pareçam. Os hindus lhe atribuem uma grande importância. Aliás, à base de todas essas estipulações, encontramos dois princípios de bom senso, que basta para explicá-la até na maior parte dos seus detalhes. Primeiro é o princípio eliminar cuidadosamente toda causa de distração. E em seguida é preciso dar o pleno rendimento à força que as associações de ideias representam. E aqui ele está dando um lugar muito do Raja e do Hatha Yoga, tá? Por essa última razão, é recomendado sentar-se sempre no mesmo lugar, na mesma posição, no mesmo assento, voltado para a mesma direção. Assim, a cada sessão, aproveita-se do efeito acumulado nas sessões anteriores. Isso é uma meditação muito antiga, né? Apesar de ser a nossa gravação aqui ser uma gravação de ensinamento,
Os antigos falavam que quando você começa a meditar, você tem que sentar sempre para onde nasce o sol e sentar sempre na mesma posição e fazer sempre a mesma meditação por muitos, até que você consiga se desdobrar na meditação, ir além dessa meditação. Quando a necessidade de eliminar o que poderia perturbar a meditação, ela leva a escolher um lugar calmo e solitário, uma hora em que a própria natureza esteja em paz e, sobretudo, uma posição, uma asana, bem confortável, para que se possa permanecer nela por muito tempo, na mais perfeita imobilidade, sem ter o desejo de mudar. Há um certo número de posturas clássicas de meditação, como a pose de lótus, Padmasana, ou a pose perfeita, Siddhasana. O que elas têm em comum é sentar-se no solo com as pernas cruzadas e os pés voltados para fora, a coluna vertebral, a nuca e a cabeça em linha vertical. A posição das mãos e dos olhos, mãos, mudras, olhos tristes. Olha como é importante a convocação dos olhos para cima. E algumas contrações musculares locais, bancas, também são consideradas como de grande importância. Uma vez tomada a postura nas condições requeridas, o hindu geralmente faz preceder sua meditação propriamente dita de um exercício respiratório, chamado purificação dos canais do corpo psíquico. E aí ele deve estar falando de Nadishuddhi, né? São práticas de purificação, a respiração para a meditação. Depois, pode começar o japa propriamente dito, isto é, a repetição de um mantra. Esse mantra é escolhido pelo guru. Essa é uma forma de meditar, né? E comunicado ao discípulo por ocasião de uma iniciação. É preciso, então, repeti-lo o mais frequentemente possível, até centenas e milhares de vezes por dia, habitualmente, como ajuda do seu rosário, do seu japamala. Então, o japa pode ser feito, aqui ele está dizendo, em voz alta, baixa, silenciosa, movendo ou não os lábios ou mentalmente. Cada mestre recomenda, ora um método, ora outro, porque o japa puramente mental é considerado como mais eficaz, se a pessoa for capaz de concentrar toda a sua atenção, mas se não conseguir, os outros procedimentos dão melhores resultados também, dão bons resultados também. Ao recitar o mesmo mantra, o aspirante faz cada dia, sem se dar conta, notáveis progressos, repetindo milhares e milhares de vezes, ele acede o grau exigido de concentração mental, fica absorvido na meditação e a Kundalini, a força energética essencial, desperta nele. Quando uma pessoa cujo espírito está purificado de toda mancha se entrega ao japa, a palavra sagrada jorra espontaneamente das profundezas de seu ser e ele não precisa mais fazer o mínimo esforço. Esse resultado é a prova de que o japa produziu todos os seus frutos. E eu acho que nesse lugar, né, é um lugar que a gente está disponível, sabe? É o lugar onde não há mais dualidade, né? Onde o jiva, onde todo estado de dualidade encontra a consciência una. Então, falar desse ensinamento, que eu ia dar outra coisa, eu ia falar de... Aqui ele tem um ensinamento também muito bonito, que é sobre tasse, cuissé, fugê, tasse, quies, que é foge, cala e aquieta-se, né, para esse exercício meditativo. Quando ele fala fugir, não é fugir de alguma coisa, é fugir para alguma coisa. E a meditação, ela foge do mundo exterior e encontra o teu centro.
foge para dentro, não é fugir de algo, mas para algo. E quando a gente pensa nesse caminho meditativo, a gente dá sentido à vida maior dentro de nós, porque tudo mais que fazemos muitas vezes é força desnecessária, é esforço desnecessário. Quando estamos toxicados pelo nosso ambiente, pelas pessoas que vivemos, e desculpa, toxicado por nós mesmos, pelos pensamentos destrutivos, por escolhas mal feitas, por não disciplina, a gente percebe o caminho, ele precisa ser um caminho mais assertivo, um caminho mais luminoso, um caminho não tão fugaz e nem tão banal. E quando a gente lê, né, Shankaracharya dizia que não sendo mais a alma não sendo mais pequena, o que ele quer dizer, quando a alma não está adormecida, ela se encontra com Brahman. Mas será que estou adormecido, vivendo uma vida tão dentro dessa pequenez? Por isso eu falo que a Índia é o meu lugar de fuga, onde eu vou despressurizar, me retirar, sabe? Que eu vou dar sentido ao meu silêncio. Eu não estou fugindo da minha vida, eu estou encontrando a minha vida. Para muitos isso nem sequer chega a passar pela percepção, porque não é capaz de compreender essa profundidade. Porém, há um espaço em nós que quer encontrar o silêncio, que quer se reencontrar diferente, além de toda a dualidade, além da falta de verdade, de afeto, de unidade, de amor, de vastidão. Encontrar uma rota, ou melhor, encontrar o peregrino é encontrar o destino. E aí, ele vai dizer assim, que Jnana Yoga, que é o yoga do conhecimento, como via principal pelo menos, é especialmente monista e por consequente reservada a uma elite bem pequena, a Bhakti Yoga, ao contrário, é por sua excelência um yoga na qual o yogi não deseja de forma alguma apenas se fundir com a consciência da unidade, mas deseja usufruir intensamente da própria presença, ter uma relação intensa e íntima com Deus. Shri Ramakrishna, citando Ramprasada, exprimia com humor quando dizia: não quero tornar-me o açúcar, quero saboreá-lo. Que Deus, que Ishta, o Bhakta, vai escolher objeto de sua adoração, parece que sua escolha é absolutamente livre. Adorai o Deus que quiserdes. Pouco importa o nome que lhe dareis, o aspecto sob o qual o representareis. O essencial é que vós o ameis de todo o coração, com toda a vossa alma, e que vós volteis para ele com todas as forças do vosso ser, para apropriar-vos dele. A gente vive um lugar tão magnífico que é o mundo, que nos permite adorar Deus na materialidade. Adorar Deus na materialidade é ver Deus nos pássaros, na flor que desabrocha, no conchego de um animal, no sorriso de um filho. Adorar a Deus aqui, adorar o Deus físico, o Deus que manifesta em nós alegria, vontade de chorar,
e muitas vezes vontade apenas de se entregar. Uma vez uma pessoa escolheu um Deus, não resta mais. Uma vez que uma pessoa escolheu um Deus, não resta mais do que repetir sem cessar seu nome, para assim ser conduzido ao êxtase em que o amor, o amante e o amado não fazem mais do que um, como diz Vivekananda. O devoto perde toda noção de conveniência e erra pelo mundo sem estar preso a nada. Seu coração se funde no amor, enquanto ele canta o nome de seu Senhor bem-amado. Entusiasta, ele ri à vontade, ou se põe a chorar, grita ou canta com toda a força, ou então começa a dançar. É tão lindo isso. Fico pensando se vocês aí testemunham desse olhar meu, testemunho dessa minha vida, testemunho dessas palavras. Se você consegue sentir essa facilmente esse testemunho de que como amar a Deus não é esse amor religioso, mas é o amor pela vida. E eu vou parar aqui, porque achei muito simbólico. Eu vou até reler de novo esse trecho desse livro. Olhos fechados. Então lembra, fugir não é fugir de alguma coisa. Às vezes o que nos resta é fugir, encontrar uma nova rota, ser peregrino naquele lugar e despertar. Porque só assim você não estará fugindo de alguma coisa, mas sim fugindo para alguma coisa. Encontrando soteria, salvação, salvação da sua alma, onde nesse lugar só o amor pode confortar, elevar, enaltecer, cuidar, amparar. Inspira profundo. Sol. Os olhos fechados, um estado de silêncio. Como respirar? Como respirar na base de todas as coisas? Como respirar em direção a essa fonte de Deus em nós? Então, inspiro bem profundo. Solto o ar bem devagar. Inspiro grande e solto o ar. Inspirando, se aproximando de Deus. E na exalação, Deus se aproximando de você. Inspira profundo e se aproxima de Deus. E exale, Ele se aproxima de você. Escuta o mantra e respira. Coloque o teu coração em cada inspiração. Continue só respirando e se entregando.
Tente agora criar um ritmo nessa respiração, um fluxo, inspirando e exalando. Observa o fluxo da sua respiração. Observa eu que sou a beleza do verde sobre a terra, da lua branca entre as estrelas, do mistério das águas e do desejo no coração de todos os seres. Fala tua alma, desperta, vem até mim, pois sou a própria natureza que dá vida ao universo. De mim nasceram todas as coisas e a mim tudo retornará. Para que servires, abre o teu coração, alegria, e vê. Todo o ato de amor e prazer é um ritual em direção a mim. Cultive em tua alma a beleza, a força, o poder, a compreensão, a honra, a humildade, a alegria e o respeito. E a ti, que buscas me conhecer, eu digo, tua busca e o teu anseio nada te servirão, se o conhecimento do mistério de que se aquilo que procuras não encontrares dentro de ti mesmo, jamais o conhecerás e acharás fora de ti. Pois veja, sempre estive contigo, desde o começo. Sou aquilo que se alcança para além do desejo. Inspira profundo. Solta o ar, fazendo as mãos à frente do peito. Que sejamos nutridos e protegidos, que trabalhemos com vigor, que só haja paz,
entre nós. Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Namastê, meus amores.